continuidade, a regência verbal, né, daqueles verbos que podem ser transitivo direto ou transitivo indireto, pelo sentido tanto faz, né? Tanto faz um ou outro, né? Só temos que tomar cuidado com a regência quando escolhemos para ser verbo transitivo indireto. Mais um caso, verbo atender, ele é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto? Quando o verbo transitivo indireto, ele vem regido pela preposição a. Então posso falar o seguinte: atendeu, verbo transitivo direto, atendeu o quê? Os meus pedidos, objeto direto. Ou, se eu quiser mudar a transitividade, né, atendeu aos, né? Aqui a gente faz a contração, né? A preposição a mais o artigo hoje, né? Atendeu aos meus pedidos. O sentido é o mesmo, que muda é a transitividade. Cogitar, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, se regido pela preposição é. Cogitar, vamos alguma coisa, verbo transitivo direto, o que? Uma nova estratégia, objeto direto. Se eu quiser empregá-lo como verbo transitivo indireto, ele tem que vir regido pela preposição em. Cogitávamos em uma nova estratégia, é isso mesmo. Cogitávamos em uma nova estratégia. O sentido é o mesmo, que muda é a transitividade. Consentir, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, regido pela preposição em. Os deputados consentiram a adoção de novas medidas econômicas, verbo transitivo direto, objeto direto. Se eu quiser mudar a transitividade, o objeto direto ele tem que vir regido pela preposição em. Em, preposição em mais o artigo feminino lá, que os deputados consentiram na adoção de novas medidas econômicas. Ok? Deparar, verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, regido pela preposição com, o objeto indireto dele. Deparamos uma bela paisagem. Deparamos o que? Uma bela paisagem em nossa trilha. Então aqui, ó, verbo transitivo direto, objeto direto. Se eu quiser mudar a transitividade, tem que vir regido pela preposição com. Nos deparamos com uma bela paisagem em nossa trilha. O significado é o mesmo, que muda é a transitividade, lembra? Gozar. Gozar ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto regido pela preposição de. Goza boa saúde, verbo transitivo direto, objeto direto. Se eu quiser mudar a transitividade, tem que ser regido pela preposição de. Goza de boa saúde. O sentido é o mesmo, que muda é a transitividade. Isso aí, galera. Então fica ligado nesses verbos aí, tá? Daqui a pouco eu volto com mais alguns exemplos. Valeu! Fala, galera, beleza? Então, agora nós vamos terminar aqui, né, encerrar a regência verbal daqueles verbos que tanto podem ser verbo transitivo direto como transitivo indireto, tá? Vamos começar pelo verbo necessitar, tá? Pode ser verbo transitivo direto, mas quando transitivo indireto, ele vem regido pela preposição de. Necessitamos, verbo transitivo direto, algumas horas, necessitamos algumas horas, ok? Objeto direto. Se eu quiser mudar a transitividade dele, ele vai vir com regido pela preposição de. Precisamos de algumas horas, ok? O significado é o mesmo, que muda é a regência, tá? Renunciar pode ser verbo transitivo direto ou indireto, com regido pela preposição a. Não renuncie, verbo transitivo direto, alguém renuncia a alguma coisa, motivo de sua luta, objeto direto. Se eu quiser mudar a transitividade, ele vai vir regido pela preposição a. Não renuncie ao motivo de sua luta. O significado é o mesmo, que muda é a transitividade. E o último, presidir. Ninguém presidia o encontro. Presidir alguma coisa, verbo transitivo direto, objeto direto. Se eu quiser mudar a transitividade, vai vir regido pela preposição a. Ninguém presidia ao encontro. O significado é o mesmo, o que muda é a transitividade, ok? Então, aqui a gente encerra esse tópico, galera. Daqui a pouco a gente volta com o próximo tópico sobre regência verbal. Valeu! Fala, galera, beleza? Então, agora, dando continuidade, né, à regência verbal, nós vamos falar dos verbos transitivos diretos e indiretos, os famosos VTDI, né? Eles têm os dois complementos verbais, podem ter os dois complementos verbais. Tá? Vamos lá. Os primeiros aqui, ó, verbo agradecer, perdoar e pagar. A regência deles é a seguinte: o objeto direto, ele vai ser para coisa.
O objeto indireto é para a pessoa, ok? Você paga, por exemplo, o verbo pagar. Você paga alguma coisa a alguém, ok? Esse objeto ele vai ser regido indiretamente pela preposição a, ok? Então, exemplo com o verbo agradecer. Agradeço aos ouvintes a audiência. Verbo transitivo direto e indireto. Alguém agradece alguma coisa, objeto direto, a alguém, ao ouvinte, aos ouvintes. Objeto indireto regido pela preposição a, ok? Então fique ligado aí. Mesma coisa do verbo perdoar. Perdoei as dívidas aos funcionários. Perdoei as dívidas dos funcionários, ok? Então fica ligado nisso aí, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a utilização do pronome oblíquo, que você tem que ficar ligado. O objeto direto é a coisa. Então, quando você for usar o pronome oblíquo átero, né, fica ligado, porque a coisa, que é o objeto direto, logo você vai usar, por exemplo, os pronomes o, a, os, as, aqui na coisa. E para as pessoas, né, que é o objeto indireto, você vai usar o lhe ou lhes. Ok, ó, fazendo aqui, ó, o exemplo aqui, ó, agradeço o presente. Se eu for substituir o presente por um pronome oblíquo, é a coisa. E a coisa é o objeto direto, correto? Então ficaria agradeço o, ok? E outro exemplo aqui, ó, agradeço a você. A você é a pessoa, então é o objeto indireto. Então tem que substituir pelo lhe, ok? Agradeço-lhe. Ok? Então tome cuidado com isso, tá? A coisa é o objeto direto, eu substituí por um pronome que é o objeto direto, e pessoa é o objeto indireto, substituir por um objeto indireto, ok? E se eu fosse fazer aqui em cima, ó, se eu fosse substituir aqui, ó, esse termo aqui, primeiramente aos ouvintes, agradeço-lhes, plural, a audiência, ou se fosse ao contrário, agradeço aos ouvintes. Agradeço aos ouvintes, ok? Então fica ligado na questão do pronome oblíquo, tá? O verbo informar vai seguir a mesmo raciocínio daqui, ó. Por quê? Vamos lá. O objeto direto vai ser a coisa. O objeto indireto vai ser a pessoa. E esse objeto vai estar regido pela preposição a, ok? Né? Então vamos lá. Informe os preços. Alguém informa alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto, ok? Também fica ligado na questão do pronome oblíquo, né? Aqui, ó, informei-o aos clientes, informei-lhes os preços, ok? Então fica ligado nisso aí, tá, galera? O verbo comparar, né, também vai seguir o mesmo raciocínio. Ele vai ser regido, né, pela preposição ou a preposição a ou pela preposição com. Ok? Tanto faz. Não vai alterar o sentido, não vai alterar nada. Tanto faz, o a ou o com. Então aqui, ó, comparei, alguém compara, né, verbo transitivo direto. Alguém compara alguma coisa, objeto, a outra, objeto indireto. Eu tanto posso usar a preposição a, como eu também posso utilizar a preposição com. Comparei seu comportamento com o de uma criança, tá? Tanto faz a regência nesse caso aqui, ok, galera? Espero que vocês tenham entendido aí, ok? Espero que tenha ficado bem claro aí essa questão da regência, que é uma questão que cai bastante em prova, que é a regência desses verbos, tá? Então aqui, ó, agradecer, objeto direto, objeto indireto, pessoa, coisa, pessoa. O perdoar, né, só mais um adendo, o perdoar, né, o objeto indireto dele vai ser regido pela preposição de. Alguém perdoa alguma coisa ou pela preposição a, né? O mais correto é a preposição a alguém, ok? Então a regência é a preposição a, ok? Então toma cuidado com o coloquialismo, né? Que é a linguagem falada, mas que não está na regra, ok, galera? Fica ligado nisso aí. Espero que vocês tenham entendido. Valeu, até o próximo vídeo. Fala, galera, beleza? Então, dando continuidade aqui, né, a regência dos verbos transitivos diretos e indiretos, né? Vamos encerrar com o verbo pedir e o verbo preferir, ok? Vamos lá, eles vão seguir mais ou menos a mesma coisa dos verbos anteriores. O verbo pedir, alguém pede alguma coisa, o objeto direto vai ser a coisa, alguém, objeto indireto, pessoa,
regido pela preposição a, ok? Regido pela preposição a. Então, ó, pedir, verbo transitivo direto e indireto. Pedir alguma coisa, objeto direto, a alguém, objeto indireto, ok? Aqui, ó, a preposição a, ok? Então, ó, se eu fosse substituir por o pronome oblíquo, né? Pedir-lhe favores, ou pedir-os a ele. Aqui está no plural, né? Pedir-os a ele. Então fica ligado na questão do pronome oblíquo, do pronome oblíquo, da utilização do pronome oblíquo, ok? Esse cara aqui, o verbo preferir, ele é um caso muito utilizado, que eu até usei lá na nossa introdução de regência, né? E aparece bastante no prova. O objeto indireto dele, galera, o objeto indireto dele é regido único e exclusivamente pela preposição a. A gente usa, né, no nosso coloquialismo, né, a linguagem falada, mas que está errada, segundo a regra, né? A gente usa a expressão do que, tá errado, gente. Aí é a preposição a. Olha aqui, ó. Alguém prefere. Alguém prefere alguma coisa a outra. Olha a preposição a aqui, ó. A outra, objeto indireto, ok? Então é somente essa preposição aqui, tá bom, galera? Fica ligado nisso aí, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Valeu!